O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos aproximamos da festa de Pentecostes. Por isso, ao longo desses dias, é importante ressaltarmos o papel dos dons do Espírito Santo em nossa vida. De modo especial, gostaria de elencar hoje o dom do conselho, para que nós possamos compreender o papel do conselho em nossa vida. É importante agirmos sempre com prudência, sabermos que a prudência é um dom natural, tanto que é uma das virtudes cardeais. Seja aquelas virtudes que são como que dobradiças, que levam a outras virtudes. Por isso é importante recordarmos, agirmos com prudência, é saber discernir de modo pontual, aqui e agora, qual o justo caminho a seguir. De modo natural, nós sempre agimos com prudência, quando entre o medo e a coragem excessiva, nós conseguimos pontualmente discernir. Este é o justo caminho. Pensemos um exemplo. O medo, a temeridade ou a coragem excessiva. Muitas vezes um jovem é muito impetuoso. Por isso, numa guerra, seria algo temerário. Talvez enfrentaria um exército maior do que o seu e estaria colocando a perder a guerra, colocando em perigo tantas famílias. Portanto, uma coragem excessiva. Ele não consegue medir ali de imediato as consequências da sua ação baseada na euforia, no desejo de ter o seu nome lançado na história. Por isso, uma coragem excessiva. Ou até mesmo alguém já estando cansado, com medo excessivo, tem as condições, tem todos os modos para vencer e não empenha naquela batalha. Se retrai e não vai. Tudo é temeroso, tudo é perigoso e acaba tendo o seu país, a sua família destruída. Ou seja, qual é o critério aqui? A justa medida. Mesmo numa mesma situação, mas alguém prudente, nós temos condições. Nós precisamos defender o nosso país, a nossa liberdade, a nossa família. Temos valores que nos levam a defender e entregar até mesmo a própria vida para defendê-los. Temos os meios necessários, o tempo oportuno, portanto podemos agir. Isso é agir com prudência. Não levado pelo medo e nem por uma coragem excessiva. E como nós colocamos isso em prática em nossa vida, em nossa casa? Sempre recordo dos pais, a prudência do pai e da mãe, a educação dos filhos. Sim, a criança está ali sendo formada. Há tanta coisa que precisa ser colocada em prática. Orientar como lavar uma vasilha, arrumar o seu quarto, fazer a tarefa de casa, não ficar somente na televisão, não querer somente brincar, estar custoso na escola. Tantas coisinhas que precisam ser corrigidas na criança. Qual a prudência do pai e da mãe? Atacar uma coisa de cada vez. De tempos em tempos vai apertando a mão e vai também afagando. Ou
seja, o pai e a mãe, numa linguagem, consegue bater, mas consegue também carinhar. Consegue ser firme e corrigir, também dá espaço para a criança possa crescer. A prudência está em saber o momento oportuno, a hora certa, de corrigir uma coisa de cada vez. Porque se você fica em cima da criança o tempo todo, ela não consegue. O adolescente não consegue. O esposo não consegue, a esposa não consegue, ninguém consegue dar passos se está o tempo todo sendo cobrado. Como se ele não consegue dar passos. Chega um momento que a criança diz, a esposa diz: será que eu nunca consigo acertar? Nunca consigo fazer nada de bom? Somente cobranças. Qual é a prudência? Agir com a mão firme e com a mão também de carinho e de afago. Saber dosar, saber ter prudência para que possa caminhar bem, não se desviar do caminho, mas não ser aquele que tem uma marcação cerrada que impede o outro de crescer. Essa é a prudência natural que nós temos para agir na vida, para conduzir bem nossas escolhas, para conduzir bem as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Mas isso precisa ser levado pela graça de Deus. Por isso precisamos do dom do Espírito Santo. Por isso o Senhor envia-nos o Espírito Santo para qualificar, para levar a ordem da graça aquilo que nós fazemos por intuição, aquilo que nós fazemos dos nossos próprios valores que adquirimos na nossa formação. Precisamos desse auxílio sobrenatural, o dom do conselho, em que nós temos essa docilidade para ouvir as inspirações de Deus e reconhecer ali: eu preciso agir de modo justo em prol da minha casa, em prol do meu filho, da minha esposa. Eu consigo ser prudente e também pedir o dom do conselho. Senhor, mostra-me qual é o justo caminho. Como devo prosseguir, como devo proceder nesta ou naquela situação. E à medida que nós temos essa docilidade, a primeira delas na oração. Precisamos compreender e nós pedimos o dom do conselho e Deus nos responde em oração. Por isso precisamos sempre estar com os corações atentos e abertos a Deus. Hora ou outra nós rezamos, falamos, por isso é importante também o silenciar, para ouvir as respostas de Deus. Sempre me encanta quando nós lemos o episódio de Elias, em que ele sobe ao monte para rezar. E ali Deus tem diversas manifestações, de um vendaval, de uma tempestade, de um vento impetuoso, mas nenhum deles estava o Senhor. Estava numa brisa suave, uma brisa leve. Ali o Senhor falou com Elias. Assim também nós precisamos compreender a sutileza e a discrição de Deus ao falar conosco. Essa percepção dos sinais de Deus que nos responde na oração. Muitas vezes nós queremos de modo espalhafatoso, grandioso, para não termos dúvida que é o Senhor. Mas Ele sempre escolhe o caminho da brisa suave para nos conduzir. Para que nós possamos ser atentos, ser vigilantes. Não é isso que Jesus nos manda? Vigiar e orar. Seja a nossa vigilância. É o modo que nós estarmos alertas no mundo, para que o dom do conselho, da prudência, seja sempre colocado em prática em nossa vida. E em cada situação da nossa vida, nós precisamos discernir. Precisamos do dom do conselho. Qual é o caminho a seguir? Não se tem uma receita pronta e acabada. Um manual onde é este. A cada instante, as situações vão se apresentando e Deus vai dando-nos a sua graça. Vai dando-nos palavras acertadas. Recordemos quando Jesus diz aos seus apóstolos que no mundo tereis tribulações, que eles haverão de enfrentar todas as oposições possíveis do mundo. Serão levados diante de reis, de governadores, serão presos, serão torturados. E Jesus diz a eles: não vos preocupeis com a vossa defesa, pois o Espírito Santo vos dará palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir. É nessa palavra que nós confiamos, que o dom do conselho dá-nos palavras acertadas, dá-nos a capacidade de agir de modo reto, sempre, porque não somos nós, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho,
e queremos fazer alguma coisa. Mas, inspirados por Deus, nós queremos sempre realizar o bem. Colocar em prática a regra de ouro. Procurar o bem e afastar-se do mal. Que esse conselho seja sempre presente em nossa vida. Que esse critério de vida se torne de fato uma regra de ouro. Procurar o bem e afastar-se do mal. E não basta saber o que é o bem. É necessário compreendê-lo e atuá-lo sempre. Eu preciso fazer o bem pontualmente, a cada instante. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho. E o Espírito Santo, pelo dom do conselho, os orienta em cada uma das etapas e situações da nossa vida. Que possamos pedir, vinde Espírito Santo e dê-me o dom do conselho, para que eu possa estar sempre aberto às suas inspirações. E também aconselhar tantas pessoas, pois é uma das obras de misericórdia espiritual, aconselhar aqueles que estão perdidos, orientar aqueles que estão na ignorância, que não conhecem a fé, que não conhecem a verdade. É uma obra de misericórdia, que nós possamos também agindo sempre com misericórdia, aconselhando a todos aqueles que nos procurarem.